Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça. Repita comigo: trono da graça. Trono da graça. Mais uma vez. Trono da graça. Mais forte. Trono da graça. Com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Até aqui a palavra de Deus, tá? Em nome de Jesus. Amados, nós estamos nesses dias de festa falando muito sobre a graça de Deus. E uma das definições mais famosas de graça é favor imerecido. Todos nós aprendemos isso desde a escola dominical, que graça é favor imerecido. Esta definição ela é bastante válida, com certeza graça é isso, mas graça ainda vai além. Graça não é só receber favor imerecido, mas graça também é receber o maior presente quando eu e você merecíamos o pior castigo. Então eu quero ensinar para os irmãos uma outra definição de graça: receber o maior presente quando nós merecíamos o pior castigo. Cada um de nós que estamos aqui somos pecadores. Olhe para esse pecador que está do teu lado agora. Olhe sorrindo para ele. Olha aí, isso aí é um pecador, viu? Olha como ele está bonitinho, ela está bonitinha. Ele está perfumado, não é isso? Os irmãos estão todos bonitinhos, mas eu quero te dizer que esse que está do teu lado aí, ele é um pecador. E como pecadores, o salário do pecado é o salário do pecado é e a Bíblia diz que todos pecaram. Inclusive esses bonitinhos, pequenininhos que estão aí na nossa frente, essas criançazinhas, esses são pequenos pecadores. Eu sei que eles têm a carinha de anjo, mas na verdade eles são pequenos pecadores. E todos nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Foi nos dada, foi herdada. Isso é chamado de maldição hereditária. Não coisas que aconteceram com nossos avós e que acontecem com nós hoje. Não é essa maldição. Mas eu estou falando da maldição que começou lá no Jardim do Éden. E foi passando de pai para filho e chegou em cada um de nós que estamos aqui agora. Então nós somos pecadores. A palavra pecador significa aquele que erra o alvo. O que significa a palavra pecador? Aquele que erra o alvo. Imagine o centro da vontade de Deus como um grande alvo. E nós tínhamos tudo para acertar o alvo. Nós tínhamos a flecha certa, a mira certa, a intenção certa, as habilidades certas. Mas por que quis? Erramos o alvo. E desobedecemos toda a palavra de Deus. O diabo nunca nos forçou a pecar. Nós pecamos porque queremos.
Eu nunca ouvi dizer que o diabo forçou alguém a pecar. Eu sei que o coitado de costa larga e tudo, a gente costuma colocar a culpa nele e dizer é culpa do diabo. Mas alguém um dia disse que viu o diabo chorando na rua e perguntaram para ele por que ele estava chorando. E ele disse, esses crentes, de tudo que acontece, eles põem a culpa na minha costa. Eu nunca ouvi dizer que o diabo nos força a pecar. Não. Todas as vezes que pecamos é porque temos, por livre e espontânea vontade, ressignificar o que é bom e o que é mal aos olhos de Deus. Porque o pecado de Adão e Eva foi ressignificar o que era bom e o que era mal. Deus era quem decidia o que era bom e o que era mal. Mas aí a serpente chegou e disse, não é bem assim. É vocês que têm que decidir o que é bom e o que é mal. Só que a serpente, ou melhor, Satanás, porque ali é apenas um símbolo do diabo, aparece como serpente em Gênesis 3, mas lá em Apocalipse aparece como um dragão destruidor. É mentirosa. E ela não disse a verdade para Eva. Ela não completou a verdade. Para ela ter dito assim, olha Eva, tu vai saber, mas tu não vai conseguir praticar o bem. E outra coisa, Eva, tu vai saber o que é mal, mas tu vai ser escrava do mal, e tu não vai conseguir se libertar do mal. Pergunta, quantos aqui sabem que mentir é pecado? Levante a mão bem alto. Agora baixa a mão. Quem aqui já mentiu na vida? Levante a mão. Deixa eu olhar aqui também. Quem não levantar já está mentindo, né? Foi exatamente isso que Eva fez. Olha, vocês vão saber o que é errado, mas vocês não vão conseguir não errar. Porque a natureza vai pecar, vai ser transformada. Presta atenção que mentira só é um dos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho com o teu próximo, é um. E aí continua, não tomará, adore Deus acima de todas as coisas, não faça para ti imagem de escultura, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe, não mate, não roube, não adultere, e não cobice, não minta. Não está na ordem, mas são esses mandamentos. E a Bíblia diz que quem quebra um dos mandamentos é culpado de ter quebrado todos. Tiago 1:10. Quem quebra um é culpado de ter quebrado todos, porque a lei de Deus é um elo perfeito. Se você tira uma peça da corrente, a corrente toda se quebra. Ele disse, não mate. E nós como crentes falamos, não, eu nunca matei ninguém. Mas a Bíblia diz, aquele que já teve ódio do seu irmão, cometeu o pecado de assassinato. Só de ter ódio e raiva, para Deus já é assassinato. Veja como nós pecamos. A Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe. E eu acredito que todos aqui um dia já desobedeceram seus pais. E a Bíblia diz que a desobediência é como o pecado de feitiçaria diante de Deus. É a mesma coisa. Desobediência e feitiçaria é a mesma coisa. Porque o que é a feitiçaria é uma forma maligna de conseguir coisas do seu desejo. E o que é a desobediência é uma forma maligna também de fazer a nossa vontade. Desobediência é a mesma coisa que feitiçaria. Então, para resumir a história, irmãos, todos nós pecamos contra Deus. Então nós somos pecadores. E aí vem a pergunta: como pode um pecador como eu, um pecador como você, como pode cada um de nós, como podemos nos atrever a se aproximar
da santidade de Deus. Porque a Bíblia diz que ele é tão santo que ele não pode nem contemplar o mal, e ele já sente um enjoo e ele já quer vomitar o pecado para fora. A Bíblia diz que um dia Sodoma e Gomorra pecaram tanto contra o Senhor, que o seu pecado subiu como incenso maligno, como um cheiro abominável, e o Senhor destruiu aquela cidade. A Bíblia diz que um dia a Babilônia pecaram tanto contra o Senhor, que subiu diante de Deus e o Senhor destruiu a Babilônia. A Bíblia diz que os ninivitas pecaram tanto contra o Senhor, que o Senhor enviou castigo sobre os ninivitas. E o apóstolo Paulo explicou isso dizendo, na carta aos Romanos, a ira de Deus se revela sobre os céus, sobre toda a impiedade. Porque Ele é santo, Ele é justo e Ele é poderoso. Eu sempre costumo dizer que este é o grande mistério do Evangelho. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o juiz que perdoar o iníquo é amaldiçoado. A Bíblia diz também no livro de Provérbios que balanças enganosas não são do agrado do Senhor, e que aquele que considera o culpado inocente é abominável diante de Deus. Por que eu estou falando isso? Preste bem atenção. Se Deus é santo, se Deus é justo, e alguém diz assim, lá no juízo final, lá quando Deus estiver julgando a minha vida, Ele vai livrar a minha barra, porque Deus é um Deus bom. Deus é um Deus bom, então Ele vai livrar a minha barra naquele grande dia, porque Ele é um Deus bom. Mas espera aí, irmãos, nós temos aqui um problema com a bondade de Deus. Se Ele é bom, Ele é perfeito. Se Ele é perfeito, Ele é santo. Se Ele é santo, Ele é justo. E se Ele é justo, Ele é fiel. E se diante dos homens aqui da terra, quando você está diante de um tribunal, e está lá um culpado, está lá alguém que quebrou a lei. Imagine isso. Imagine um bandido, um criminoso. Imagine que ele entrou na sua casa, só uma comparação, roubou, matou, abusou, e aí chega lá diante do juiz, e o juiz abre a boca no tribunal, e ele diz, esse bandido a partir de agora está perdoado, ele não precisa pagar pelo que ele fez. Eu te pergunto, você como vítima, o que você falaria desse juiz? O que é que você dá? Você diz, o juiz que perdoa um bandido como esse, que matou gente, abusou, um juiz que passa a mão, que cobre o pecado, o que é que vocês diriam do juiz desse? Como? Oi? Olha, a irmã falou, o juiz que devia ser preso. Porque nós temos fome de justiça. Quando a gente vê a injustiça, a gente fica indignado. Se isso acontecesse, a gente ia sair na rua gritando, justiça, justiça. Esse juiz, ele é iníquo. Esse juiz é pior do que o bandido. Porque esse juiz é mau. Por quê? Está perdoando o culpado. Então aqui nós temos um problema sério. Como Deus sendo o juiz dos juízes, como Deus sendo o santo dos santos, como Ele pode declarar o pecador perdoado? Como Ele pode declarar o pecador perdoado? Como esse Deus de justiça, esse Deus que não livrou Sodoma e Gomorra, que não livrou a geração de Noé, que não livrou os ninivitas e os babilônios, como pode esse Deus perdoar o pecador? E aí aqui tem um problema, porque o diabo, a serpente, é maliciosa, ela poderia culpar o próprio Deus de injustiça, e ela poderia chegar diante de Deus e dizer, Deus,
Eu pequei só uma vez e tu me jogou daí de cima. Adão pecou só uma vez e tu expulsou eles do paraíso. Agora esse Fernando aí e aquele povo que está lá em Timon na festa de 11 anos, eles pecam desde quando eles se entenderam por gente. E como o Senhor pode perdoar eles? Como pode o Deus justo, como pode o Deus santo perdoar pecadores? Quando você está diante de um grande problema e que você precisa de um advogado, você manda a carta para o advogado e é o advogado que vai te representar diante de um juiz. Só tem uma forma de um pecador como eu e você se apresentar diante de um Deus santo, de um Deus justo e de um Deus poderoso. Deixa eu te falar logo como não se apresentar. Em primeiro lugar, não é através das suas obras, não é através da sua educação, não é através da sua postura, não é através das suas qualidades. Não é assim que se achega diante da presença de Deus. Você precisa de um representante. Você precisa de um advogado. Porque desde quando você se entendeu por gente, desde quando eu me entendi por gente, nós temos pecado contra Deus. E muitos, até mesmo na igreja, confiam nas suas boas obras para se justificar diante de Deus. E eles dizem: Deus, eu não sou tão mal assim, eu nunca matei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu sou crente, eu sou isso. E eles tentam se justificar diante de Deus com as suas próprias obras. Aí eu te pergunto, se esse bandido, ele chega para o juiz e ele diz assim: juiz, antes de vir para cá, eu providenciei para que a minha família desse tantas cestas básicas para os pobres. Olha, um dia, juiz, eu até ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Eu tenho feito bem desde o dia que eu soube que eu ia passar pelo julgamento. Você acha que aquilo vai amenizar a sentença do bandido? Não. Nada do que ele fez de bom vai amenizar a sentença dele. Você pode ter passado a tua vida toda ajudando o pobre, mas isso ainda não te justifica diante de Deus, porque isso não apaga os nossos pecados. Nós somos homens, aqui os homens, cadê os homens casados? Levante a mão aí, só os casados, e diga assim: aleluia! Aí a minha esposa, uma bênção de Deus na minha vida. Os homens casados, quando eles erram com a sua mulher, eles fazem alguma besteira. Às vezes compra o que não deve, né? Aí chega, faz alguma coisa, sem pensar. Aí a mulher fica zangada. Aí o pastor Zé tem até um exemplo. Ele disse que a irmã Antônia gosta de uva, né? Aí quando ela está assim, muito assim, um pouquinho triste, ele pega um cachinho de uva e faz assim para ela. Nós, marido, quando nós vacilamos com a nossa esposa em casa, a gente tenta compensar com coisas boas. Sim ou não? Alguém já tentou compensar? Eu vou já comprar aqui uma coisinha aqui para... Já tentaram compensar? A gente tenta compensar fazendo coisas boas. E o ser humano pensa que ele vai se justificar diante de Deus compensando a dívida. Ele diz: eu vou fazer algumas coisas boas aqui, e lá em cima ele vai ter misericórdia de mim, ele vai me poupar pelas coisas boas que eu fiz. Eu quero te falar, isso não apaga os nossos pecados na presença de Deus. Você pode ficar de boa com a sua esposa, agora quando se fala do Deus Todo-Poderoso, o negócio é diferente. Então, como um pecador pode se apresentar diante de um Deus santo, justo e bom e verdadeiro? Um Deus que tem que castigar o pecado. Nós acabamos de ver aqui que se um juiz perdoar o criminoso,
pecaminoso, ele será injusto. Então, como Deus vai perdoar pecadores e continuar sendo justo? Como ele vai fazer isso? E aí está uma crise no mundo espiritual. Satanás está querendo acusar Deus. Tu não vai perdoar esse bando de pecador. Cadê a tua justiça? E aí Paulo, quase a cabeçona de Paulo, quase a cabeça de Paulo explode quando ele entendeu o mistério da justificação pela fé. Ele estava orando, ele estava buscando a Deus e ele disse: tem uma forma, tem um jeito de Deus não ser injusto e ainda assim justificar o pecador. Tem um jeito. Como é esse jeito, Paulo? É se um representante assumir a nossa dívida de pecado. Só tem um jeito de Deus continuar sendo justo e ainda assim perdoar pecadores. Que jeito é esse? É se Ele castigar o nosso pecado em outro. Porque as pessoas pensam assim: nós fomos perdoados porque Deus é bom. Sim, irmãos, mas presta bem atenção, todo o pecado da humanidade foi julgado, castigado, penalizado, e a ira de Deus caiu sobre cada pecado nosso. Mas qual é a boa notícia do Evangelho? É que o nosso representante entrou na nossa frente entre o pecador e Deus, e ele disse: Deus, pode depositar em mim a tua ira, e eu assumo a culpa dos pecados deles. Assim eles podem ser perdoados e podem voltar para casa outra vez. Não tem outro jeito de um pecador se apresentar diante de Deus. Não tem outro jeito de um pecador ser justificado. Só se alguém morrer no seu lugar. E o nosso pecado era tão grave, o nosso pecado era tão terrível, que foi necessário a morte do Filho de Deus para nos perdoar dos nossos pecados. Eu quero que vocês saiam daqui hoje apaixonados por Jesus, porque todos que estão aqui nesta sala, todos que estão aqui, a única coisa que nós merecíamos era o inferno de fogo. Era isso que a gente merecia, por ter nos rebelado contra o Criador. E a Bíblia diz que no inferno de fogo o bicho nunca morre. Sabe qual é o bicho que nunca morre? Serpente. Qual é o bicho que nunca morre no inferno? Serpente. Opa, alguém falou como? Olha lá, o diabo do Adriano. A consciência é o bicho que nunca morre no inferno. Ela vai ficar, queimando direto, a consciência viva. Quantas oportunidades você perdeu, quantas vezes você não quis o Senhor. Lembra daquele dia 20 e pouco tal, do mês tal, do ano tal, em que você disse não para Ele? Lembra daquele dia tal em que você não quis perdoar? Lembra daquele dia tal em que você não quis amar? Lembra daquele dia tal em que você não quis se arrepender, em que você não quis entregar a vida? Aí a consciência queima junto com o fogo da ira de Deus no inferno. Tudo que nós merecíamos era o inferno, era só isso que a gente merecia. E a Bíblia diz também que no inferno tem densas trevas, é uma escuridão pior do que a escuridão que foi derramada sobre os egípcios. É uma treva que dá para tocar, é algo terrível. Alguém está gritando e ninguém sabe de onde vem o grito. É fogo para todo lado, é ranger de dentes, é sofrimento. E tudo que a gente merecia era o inferno. E eu quero te falar uma coisa.
coisa, profetas tentaram pegar a nossa causa, mas quando viram o nosso histórico, eles falaram: não dá, nem o melhor dos advogados da terra pode pegar a causa desse pecador. Profeta Isaías pega a causa do meu povo Israel. O profeta Isaías disse: Deus, eu quero te falar uma coisa. Deus, deixa eu te falar, não dá para me pegar essa causa. Por quê, meu filho? Peraí, Deus, olha, o boi conhece o seu dono, o jumento sabe o lugar onde ele vai comer, mas esse povo não te conhece. Eles não conhecem o Deus dos céus que tem lhe dado alimento de dia e de noite. Deixa eu te falar uma coisa, Senhor. Eles são como um leproso purulento da cabeça aos pés, está jorrando pus. Há tanta maldição neles, eu não posso representar. A causa é perdida, os pecados são maiores do que os cabelos da sua cabeça. Não dá para mim. Ezequiel, profeta, não tem como você representar o meu povo. Aí diz a Bíblia que Deus foi nas montanhas procurar os profetas e não achou ninguém para representar o povo diante dele. Foi lá nos palácios procurar os príncipes, não achou ninguém para representar o povo dele. E a Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel que o Senhor foi no templo em busca dos sacerdotes, mas não representaram. E Deus disse: eu procurei um homem. Eu procurei só um homem que se colocasse na brecha entre mim e o meu povo, para que eu não destruísse a cidade. Se eu achar um homem, eu vou poupar a cidade. Mas eu não encontro ninguém. Aí um dia o Senhor Deus teve uma ideia: já sei, eu vou habitar no meio desse povo, eu não vou destruir eles, eu vou instituir o sacerdócio, e vai ser uma forma de eu habitar no meio deles sem matar ninguém. Chama Arão teu irmão, e ele será o sumo sacerdote. E uma vez por ano, ele vai entrar no Santo dos Santos. Ele vai apresentar o sangue de um animal pelo pecado dele, porque o sacerdote também era pecador, e pelo pecado do meu povo. E Moisés fez tudinho como rezar no figurino. Eu estava comentando aqui com o meu antes, mas chegou um dia em que Nadab e Abiú, os filhos de Arão, foram entrar no santuário com fogo estranho. Tudo indica que eles tinham bebido uma antes de sacrificar. Umas duas. Sabe o que eles fizeram? O fogo, quem acendia o fogo do altar era Deus. Eles só colocavam lá o animal e vinha o fogo de cima da aliança e recebia. Sabe o que eles fizeram? Eu já estava com as três na cabeça. Pegaram o incensário, olha que os filhos daqueles que tinham que nos representar fizeram. Pegaram o incensário, sabe aquele incensário de padre, aquele negócio que solta fumaça? Era assim mesmo, viu? Eles não estão errados, não. O nosso irmão era assim mesmo. Aí pegaram aquele negocinho, incensário, aí tinha uma erva aromática, um negócio tão perfumoso, perfumado, mas para sair a fumaça tinha que ter um fogo, né? Só que o fogo tinha que tirar do altar do sacrifício. Era um fogo que Deus já tinha sentido, aí sobrava aquelas brasas, aí eles usavam para o altar do incenso, para os incensários. Sabe o que eles fizeram? Pegaram os isqueiros do Abiú. Ninguém está vendo. Vai aqui de qualquer jeito. Aí riscaram. Na hora que eles tocaram o fogo, que eles foram entrar no santo lugar, o fogo saiu do santo dos santos e fulminou os dois na presença de Deus. Moisés levou um susto, a fumaça subindo. O que é isso, meu Deus? Não é sacrifício. O que é? Pecado. Dois homens na presença de Deus. Porque a presença dele é santa, santa, santa. Aí lá vem Arão, o pai, o sumo sacerdote, a
os teus filhos e nem toca neles, porque tu não pode tocar em nada imundo. Chama teus parentes para enterrar eles. E outra coisa, não derrama uma lágrima, porque tu é consagrado ao Senhor. Isso aconteceu para que tu entenda que quem entra na minha presença tem que ser santo, como eu sou santo, diz o Senhor. Aí Arão se jogou no chão, cruzou os braços, enquanto levava os filhos dele para lá enterrar. Quando Moisés voltou, Moisés ficou zangado de novo. Olha o que está acontecendo. Aí estava lá, jogado no chão. Não vou nem me jogar no chão aqui, não vou fazer zangado, porque não pôde chorar pelos filhos, né? Aí estava lá. Aí Moisés: Arão, tu és a esperança de Israel. Se tu não representar esse povo diante de Deus, nós estaremos perdidos. Aí Arão disse: como eu posso representar esse povo? Os meus filhos morreram, eu não vou obedecer, eu sou um pecador, eu não posso, é demais, meus filhos pecaram e foram fulminados, eu estou com medo de entrar lá dentro, eu não posso entrar. Meu irmão Moisés, chama outro para representar esse povo, é pecado demais, eu não aguento. Ninguém conseguia nos representar diante de Deus, por causa da multidão dos nossos pecados. Mas o texto bíblico que eu li começa assim: pois Jesus, o Filho, como o grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Vocês pecadores, Fernando é um pecador, todo mundo é um pecador, nós merecemos o inferno. Mas grande sumo sacerdote de Deus, ele é maior do que Arão, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Isaías, ele é maior do que Ezequiel, ele é maior do que os profetas. Ele é o Filho de Deus e ele assumiu a tua causa nessa noite. Ele diz: eu vou assumir a causa, papai. Aí os anjos do céu pararam todos: não é possível. Tu tem certeza, ó Santo Filho de Deus, que tu vai assumir cada pecado, cada mentira, cada desobediência? Tu tem certeza? E o pai dizendo: olha, não espere descontos, porque se tu assumir o pecado deles, tu vai ter que ser castigado até a última moeda, a minha ira vai ser derramada, tu vai ter que sofrer até a última sentença que o pecado deles merece. Pai, aqui estou eu, como oferta viva do teu altar, pronto para fazer a tua vontade. Eu assumo agora a causa desses pecadores, porque só tem um jeito deles se apresentarem diante de ti: é confiando no representante santo chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então aqui nessa carta, isso tudo eu estou falando só para me falar sobre o trono da graça. Repita comigo: o trono da graça. Mais uma vez: o trono da graça. Você e eu só podemos nos apresentar diante do trono da graça de Deus se primeiro passarmos pelo sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pelas suas pisaduras foram sarados, pelo sangue derramado vocês foram perdoados. Então naquele grande dia haverão vários pecadores diante de Deus. E aí lá diante do tribunal vai chegar um dizendo assim: eu quero entrar. E aí o Senhor vai perguntar: por que eu tenho que deixar você entrar? E ele vai dizer: porque eu fui uma boa pessoa, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, deixa eu entrar. E o Senhor: aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci, eu não conheço esse tipo de pessoas.
Mas aí diante do Senhor vai ter outro tipo de pecador naquele dia. Porque eu tenho que te deixar entrar aqui, meu filho. Olha, Senhor, tu não precisa me deixar entrar. Na verdade, eu não mereço entrar. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ó Pai, eu fui comprado pelo preço do sangue de Jesus. Eu quero entrar porque Ele morreu por mim. Eu quero entrar porque Ele sangrou no meu lugar. E a minha dívida foi paga. Quantos aqui já entregaram a vida para esse Jesus maravilhoso? Quantos aqui sentem que os seus pecados já foram perdoados pelo sangue de Jesus? Como não deve ser o glória a Deus de um crente perdoado? Como não deve ser o aleluia de um crente salvo? Como não deve ser a vida de alguém que teve o seu débito pago? Como não deve ser a vida daqueles que foram arrancados das trevas e foram colocados na luz? Como não deve ser a nossa vida? Então, se você estiver querendo defender uma causa, você não vai procurar qualquer advogado. Você vai procurar um advogado que tenha credenciais. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se a causa for muito real, aí que você não vai chegar em qualquer um. Você vai atrás de um advogado que tenha credenciais, que tenha causa ganha. Assim é quando queremos um especialista, nós não vamos atrás de um recém-formado, nós queremos aqueles que têm mais experiência. Nós queremos alguém que tenha tantos méritos. Eu quero te apresentar hoje aqui algumas credenciais do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, em primeiro lugar, aquele que nos representa diante do Pai, não é profeta, não é anjo, não é querubim, não é Maria, não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é santo, não é nenhum homem da terra, é o Filho de Deus, é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. É a primeira credencial dele, é o Filho de Deus. Isso parece ser uma coisa tão simples, né? Filho de Deus. Mas eu gosto muito do que o credo niceno profetizou no ano 325. No ano 325 depois de Cristo, 318 ministros do Evangelho se reuniram na cidade de Niceia, que hoje fica na atual Turquia, e aqueles 318 que representavam os pais da igreja, eles começaram a perguntar um para o outro: o que é que nós vamos passar para as próximas gerações? O que é que nós queremos dizer como Jesus sendo o Filho de Deus? O que é que nós queremos dizer com isso? O que significa dizer que Ele é o Filho de Deus? E eles deixaram registrado para nós. Sabe o que quer dizer? O que Ele é Filho de Deus? Quer dizer que nós cremos em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Ele é Deus de Deus, luz da luz, de verdadeiro Deus. Gerado, ele não foi feito de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. É isso que nós queremos dizer, que ele é o Filho de Deus. Ele é verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, da mesma substância do Pai. Isso quer dizer que o Filho também é Deus, assim como o Pai é Deus. Teria como ter um advogado mais poderoso do que esse? O Filho de Deus está diante do Pai. E outra coisa, deixa eu falar: o sangue que ele está apresentando para o Pai não é o sangue de bode, não é o sangue de animais, mas é o seu próprio sangue.
E ele está com o seu próprio sangue diante do Pai para perdoar pecadores como eu e como você. Essa é a primeira grande credencial do Senhor. Ele é o Filho de Deus. Segundo, está escrito: tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Veja, a Bíblia não está dizendo que ele é só um sumo sacerdote, não. Mas a Bíblia está dizendo que ele é o grande sumo sacerdote. Ele não é só um entre os sumos sacerdotes, não. Ele é o maioral de todos os sumos sacerdotes que já existiram. Terceiro, olha a credencial do teu advogado. Ele adentrou nos céus. Arão, o sumo sacerdote de Israel, estava com medo de entrar no Santo dos Santos, que era uma construção humana. Mas o nosso sumo sacerdote não. Ele entra no Santo dos Santos, que fica lá no terceiro céu. Ele entra lá no Santo dos Santos. Ele entra no santuário celestial. E ele oferece sangue por cada um de nós. Dá para confiar ou não dá para confiar nesse sacerdote? Será que você pode confiar sua vida nele? Olha os acessos que ele tem. Olha os lugares que ele entra. Olha a posição dele. Olha onde ele está sentado. Será que tu podes confiar nele? Será que ele é digno da tua confiança? Igreja, calma o teu coração. Não atribula a tua alma, porque aquele que te representa diante do Pai é o grande dos grandes, é o Deus Todo-Poderoso, e ele nunca perdeu uma batalha. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus venceu o pecado, ele não caiu diante do pecado. Por isso a oferta dele é tão perfeita. A oferta dele, Arão tinha que sacrificar primeiro por ele, porque ele era um pecador. Mas Jesus não tem que sacrificar por ele, porque ele é santo, ele é perfeito. E a Bíblia diz que ele se compadece de nós, porque ele foi tentado assim como nós somos tentados. Se você já foi traído na vida, eu quero te falar que Jesus também já foi traído. Se você já foi abandonado, eu quero te falar, Jesus também foi abandonado por aqueles que ele mais amava. Se você já foi deixado para trás, eu quero te falar, Jesus também foi deixado para trás. A Bíblia diz que os familiares de Jesus até achavam que ele era meio louco, porque ele andava por aí dizendo que era filho de Deus. Se você já teve perda na sua vida, Jesus também sabe o que é perder alguém em sua vida. Se você teve depressão, eu quero te dizer uma coisa, Jesus também teve depressão. Se você já teve angústia, Jesus também já teve angústia. Se você já teve crise de ansiedade, Jesus também já teve crise de ansiedade. E a crise de ansiedade dele foi tão pesada, foi tão forte, que ele começou a respirar tão forte, que quando ele passou a mão na testa, saiu sangue nas suas mãos, em vez de suor, de tanto que o seu coração batia forte. Se você já sofreu na vida, Jesus muito mais. E sabe por que o sofrimento dele é considerado infinitamente maior? Porque ele é sem pecado. O sofrimento dele sempre será maior, porque nós sofremos como pecadores, mas ele sofreu tudo isso como santo e filho de Deus imaculado.
Se você já foi tentado na sua vida, Jesus também já foi tentado. Satanás chegou para ele e diz: me adora que eu vou te dar tudo. É assim que Satanás diz para você: abandone a fé, abandone a igreja, eu vou te dar tantos privilégios, eu vou te dar tantas coisas nessa vida. Ele sofreu tudo isso, mas não negou a sua fé. Se falaram mal de você, eu tenho uma notícia para te dar. Muito mais falaram mal de Jesus. Um dia ele estava expulsando demônios, sabe o que disseram? Esse Jesus só pode ser o príncipe dos demônios. Ele é o Deus expulsão, ele é o chefe dos demônios. Era isso que falavam dele. E por que, irmão Fernando, que Jesus teve que sofrer por tudo isso? Sabe por quê? Para ser o nosso perfeito representante diante do Pai. Então, quando você está tendo as tuas crises, que você pede a morte, Deus me mata, eu quero morrer. A partir de agora eu não estou mais pregando, eu estou profetizando. Quando você fala Deus, o Senhor me disse há quase um mês atrás, enquanto eu estava orando no meu devocional, eu estava conversando com Deus, e o Espírito Santo me disse para me orar por um irmão, um irmão daqui de Timor. Eu comecei a orar por esse irmão, eu estava nem pensando nele, de repente comecei a orar por ele, depois até mandei uma mensagem para ele: olha, meu irmão, Jesus está mandando eu orar por você, eu estou só orando por você, receba a oração. E ele recebeu aquilo no coração, eu estava orando, e o Senhor falou para mim: meu filho, na sexta-feira, eles vão saber que são amados e que eu quero me relacionar com eles, mas no sábado, eu vou transformar a igreja de Timor num grande hospital sobrenatural. Senhor, o que tu vai fazer? Anuncia para a minha igreja que curas na área das emoções, curas na alma, curas no coração vão começar a acontecer nesse santuário em todos os lugares. Então eu vou começar a liberar agora as profecias que o Senhor me deu. Quando você está lá: Deus, me mata! Eu quero morrer! Eu não aguento mais! Aí os anjos olham no céu: e aí, Deus, o que nós vamos fazer? Aí de repente o teu representante, ele chega diante do Pai, ele chega marchando diante do Pai, e ele diz: Pai, eu já senti isso que ele está sentindo. Ele não quer morrer não, Pai. Na verdade o que ele quer é mais graça. Pai, eu também já senti isso, Pai. E eu quis morrer também. Mas faz o seguinte com ele: não mata ele, não tira a vida dele, só manda mais um pouco de graça para ele suportar, para ele avançar, para ela suportar, para ela avançar, porque grande ainda é a tua caminhada. E quando você fala: Deus, eu dei a minha vida para ti, eu entreguei a minha vida para Jesus desde cedo. Deus, eu te dei a minha vida. Deus, eu te servi. Deus, eu faço a tua obra desde quando eu me entendo por gente. Tudo que eu recebo em troca é ingratidão. Tudo que eu recebo em troca, Senhor, é sofrimento. Deus, eu vou abrir mão de tudo isso. Não vale a pena fazer a tua obra. Não vale a pena te servir. Aí a Bíblia diz que nós somos espetáculo diante dos anjos e diante de Deus. Aí os anjos começam a observar o espetáculo, o crente chorando, o crente lamentando, e de repente o nosso representante está diante do Pai, Jesus, o sumo sacerdote,
Ele abre a boca e ele diz: Pai, o que ele quer, o que ela quer não é abrir mão do chamado. O que ele quer não é abrir mão do seu propósito. O que ele quer não é abrir mão da sua vocação. O que ele quer mesmo, Senhor, é mais unção para continuar. É mais graça para continuar. É mais graça para continuar. É 11 anos vivendo debaixo da graça. Receba mais graça. Aí você está lá: Deus, eu estou aqui. Eu faço campanha após campanha. Eu faço campanha. Eu não recebo a resposta da minha oração. Senhor, o que será da minha vida? E aí o teu representante está lá diante de Deus dizendo: Pai, ele não está murmurando, ela não está murmurando. Pai, sabe de uma coisa? Eu gastei a minha vida pelos pecadores. Mas um dia eu orei e parecia que eu não estava sendo ouvido, mas na verdade o Senhor estava de olho em mim. O Senhor estava de olho em mim para ver se eu ia permanecer fiel na cruz. Se eu ia permanecer fiel carregando a minha cruz. Senhor, o que Ele quer na verdade é graça para carregar a sua cruz. Há uma unção de Deus aqui nesse lugar. O nosso sumo sacerdote adentrou os céus e ofereceu o próprio sangue por amor da minha vida e por amor da tua vida, para que eu e você possamos ter acesso ao trono da graça. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Hoje eu quero falar para vocês que o trono da graça está sobre nós aqui hoje nesse lugar. E esse trono de graça está com o caminho aberto pelo sangue de Jesus. Para todo pecador quebrado que quer se arrepender dos seus pecados hoje, que quer fazer uma nova aliança com Deus, quer aceitar Jesus, quer se reconciliar com Deus, eu vou te convidar para vir aqui receber a oração e você vai entregar a sua vida para Jesus. Sabe por quê? O caminho foi aberto, meus irmãos. O caminho está aberto. Agora eu quero que você olhe para esse irmão que está do seu lado. Agora não é mais um pecador qualquer, não. Esse aí que está do teu lado não é um pecador qualquer. Diga para esse irmão que está do teu lado: você é um eleito. Fala para ele. Você é separado. Fala. Você é escolhido. Você é amado. Diga para ele: antes de tudo existir, tu és amado. Tu és escolhido. Tu és filho. Eita, que tu mudou de condição. Ele não começou como pecador, mas agora tu é perdoado, lavado, santificado, purificado, adotado, lavado no sangue de Jesus. E o caminho está aberto agora para os pecadores que não são mais, mas agora são lavados no sangue de Jesus. Eu disse lá em Teresina que quando Adão foi expulso do jardim do Éden, os querubins com espada de fogo ficaram na frente do jardim para não deixar ninguém entrar. Mas quando o Filho da Graça se aproxima, os querubins baixam as suas espadas, porque agora você tem livre acesso à presença de Deus. Fique de pé comigo em nome de Jesus. O Senhor vai curar algumas pessoas aqui, se Ele já não está curando. Ele é o Deus de toda a graça. Sim, meu Deus! Ele pagou esse preço caro por mim e por você. Como é que um pecador pode se apresentar diante de Deus? Só se ele for através de um representante. Como é que um pecador pode se apresentar diante de Deus?
somente pelo sangue de Jesus. Quantos aqui são gratos pelo sangue de Jesus? Irmão, a nossa situação, meu amigo, é um negócio que era sério. Tem dia que nem você mesmo se suporta. Alguém já passou por isso? Tem dia que nem você mesmo se suporta. As irmãs dizem assim com seus filhos: não deixa comigo que hoje eu estou bem hoje. Aí o marido tá lá com a cara fechada, a mulher: o que foi? Não, hoje. E tem hora que até as crianças agora já estão revoltadas. Hoje o negócio está pegando. Tem dia que nem você mesmo se suporta, mas eu quero te falar uma coisa. A graça de Deus para a tua vida nessa noite, nesse lugar. O sangue de Jesus te purifica e te limpa de todo o pecado. Preste atenção aqui. Só um minutinho. Olha, preste atenção. Vocês precisam lembrar uma coisa muito importante agora, que eu não posso ficar sem falar isso. Preste atenção. O trono é de graça. Quanto você pagou para esse advogado assumir a tua causa? Quanto você pagou? Ele que pagou com o próprio sangue. É bom, não é? É graça ou não é graça? Agora deixa eu falar uma coisa muito séria aqui para vocês. A graça de Deus não é permissão para que eu continue na prática do pecado. O trono da graça não é permissão para que eu viva a minha vida na bagunça do pecado. Já que a graça é tão boa, já que o sangue foi derramado, sabe o que isso significa? Que agora nós temos livre acesso para receber graça e ficar liberto do pecado para a glória de Deus. Porque alguns irmãos estão pensando que porque Deus é cheio de graça, eles podem viver no pecado, bagunçando, e lá no final Deus vai ter graça. Não é assim que funciona. Quando você quer viver no pecado, essa é uma palavra de amor agora. Isso é uma palavra de amor pela tua vida. Porque eu quero chegar no céu, eu vou chegar lá pela graça de Deus. E você também vai chegar pela graça de Deus. Mas eu preciso te avisar de algo. Eu não quero que você perca. Eu não quero que você perca por nada. Eu não quero que você perca a salvação por nada. Se você não se arrepender dos seus pecados e não entregar a tua vida para Jesus, e você, crente, que já tem mais tempo na igreja, se você não largar a prática do pecado, sabe o que é que você está fazendo? Você está pisando no sangue de Jesus. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz: aqueles que não receberam o Espírito da graça, eles pisam no sangue da graça, no sangue de Jesus. Eles blasfemam do Espírito da graça. Então a graça de Deus não é para eu viver na prática do pecado. Sabe o que é? É para eu me arrepender e Ele dizer para mim: pois já que tu te arrependeu, meu filho, já que tu não quer mais voltar para a tua vida de pecado, pode entrar, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Onde está a primeira pessoa que hoje quer entregar sua vida para Jesus? Corre aqui na frente agora, em nome de Jesus. Os irmãos, fiquem em oração agora. O Senhor está curando pessoas. Aqueles que querem, venham agora entregar a vida para Jesus. E aqueles que já aceitaram Jesus, mas se desviaram e hoje querem se reconciliar, querem renovar sua aliança com Deus, venha aqui agora, em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. O Senhor está te chamando hoje, sabe por quê?
porque Ele te ama e o sangue de Jesus está, o caminho está aberto para você. Venha agora, porque o papai te chama. Aleluia. Aleluia, o papai te chama. Aleluia, o papai te chama. E você é crente de Deus. Você que há muito tempo está aí naquela situação, está dizendo: Deus, eu preciso da tua graça. Ele está aqui hoje para derramar graça sobre a tua vida. O que vai decidir a tua vida não é o teu passado. Tem muitos crentes que estão escravizados pelo seu passado. O que vai determinar a tua vida não é o teu passado. Não são os teus pecados que vai determinar a tua vida. Não é as tuas lutas que vai determinar a tua vida. Não é as decepções que vão determinar a tua vida. Mas o que vai determinar a tua vida é aquele que te representa diante do Pai. Jesus Cristo, justo Filho de Deus. Segura na mão do teu irmão agora e ora por ele, ora por ele, ora por ele, ora por ele. Enquanto esses irmãos estiverem cantando, o Senhor começa a curar pessoas aqui agora, em nome de Jesus. O Senhor começa a curar pessoas aqui agora, porque já não existe mais céus fechados. Já não existe mais céus fechados. Já não existe mais céus fechados. O céu está aberto para você, igreja. O céu está aberto.